Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Jornal Litoral desta quinta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. Vão analisar, comentar as notícias referentes ao dia de hoje, a data de hoje também, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, cinéfilo também, e o arquiteto Alessandro Lopes, que é a primeira vez que participa do Opinião. Bem-vindo, Alessandro. Obrigado. Vamos lá. Pavão, explica pra gente aí quem é mais antigo, a criança ou Nossa Senhora como data, né? Sim, sim. Paulo, a coisa mais engraçada do mundo, né? A gente está hoje comemorando o Dia das Crianças, dia de consagração da padroeira. Aí a gente vai buscar algumas informações. Eu, sinceramente, não sabia que a 12 de outubro, data do Dia das Crianças, é anterior até à consagração da padroeira do Brasil. Tudo teve origem num congresso que houve aqui no Brasil em 1923, e desse congresso foram tiradas diversas pautas, e no ano seguinte, o presidente Arthur Bernardes, por decreto, estabeleceu que o dia 12 de outubro seria o Dia das Crianças. E só em 1930 que a Nossa Senhora Aparecida foi consagrada padroeira do Brasil. Então, há 100 anos, a gente já tem Dia das Crianças e um pouquinho menos o Dia da Padroeira. O feriado é pela padroeira, não é pelas crianças, mas as crianças comemoram antes. Depois da Constituição, das constituições, das leis mais recentes, o Brasil é um país laico, então não é um país católico como já foi no passado. Então, é até um pouco sem sentido que a data de uma santa católica, né, de a Mãe de Jesus, seja um feriado nacional. É um pouco estranho. Mas isso se deve, Pavão, à vinda do Papa, mais ou menos isso, o João Paulo II. O feriado, a consagração é anterior, mas o feriado foi em homenagem ao Papa João Paulo II, que veio no início dos anos 80, ainda no governo militar. E tem turismo religioso, né? Em Aparecida é uma data muito forte, o movimento de romeiros, de peregrinos em Aparecida é forte em todo ano, durante o ano todo. Mas nessa data é especialmente forte, né? Nesse período, realmente, já até começaram, né? Já estão aí a longas caminhadas, né? Vão pessoas do Brasil inteiro destino Aparecida. E Aparecida cresceu muito como polo turístico. Aparecida hoje vale a pena visitar, além da questão do dia 12, dá para você visitar e curtir mesmo. Ó, Paulo, o feriado foi instituído em 30 de junho de 1980, pelo decreto 6.802, do então presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo, quando o Papa veio ao Brasil. E tem uma estátua de Nossa Senhora Aparecida que foi inaugurada agora, que é maior que a do Cristo Redentor. Exatamente. Né? Eu particularmente não sou muito favorável a essa questão de estátuas, essa questão. Mas, se for para o turismo, e o turismo do bem, eu acho que tudo é válido. A estátua foi inaugurada agora na véspera do feriado, ela tem mais de 50 metros de altura, é feita de aço, né? Fica também mais uma atração turística, né? Paulo, esse é o objetivo, né? Exato. O objetivo é exatamente esse, aproveitar que já existe o polo turístico e trazer sempre novidades para que as pessoas possam, hoje em dia cada vez mais com rede social e tudo, né? Tirar suas fotos, guardar, registrar esse momento. Uma situação que eu fui ver agora em junho, o prefeito de Serra Negra fez uma réplica da Fontana de Trevi lá em Serra Negra. Confesso para todos vocês, inclusive de casa, eu fui com um pezinho atrás. Eu falei, não, deve ser um negócio. Realmente é bem feita, é bonita, tá atraindo gente, muitas pessoas vão lá, tá fazendo rodar. É um exemplo que a gente deve ter em todas as cidades, fazer com que o turismo seja o foco realmente, um dos focos de renda para a população, e aí cresce todo mundo, a roda gira. A estátua tem 50 metros de altura, fica perto de Aparecida, na rodovia Dutra. Para a gente ter uma ideia, o Cristo Redentor, que é uma referência do Brasil até,
internacional. No filme 2012 aparece o Cristo Redentor caindo, né? Sendo destruído pelas ondas. O Cristo Redentor tem 38 metros de altura e essa estátua inaugurada esse ano de Nossa Senhora Aparecida tem 50 metros de altura, fica como uma nova referência. Agora, Pavão, a porcentagem de famílias endividadas no Brasil subiu, se aproxima de 80%, e a porcentagem de inadimplentes também subiu. A gente tem notícias boas dessa semana, vindas da área econômica. A projeção do crescimento do país pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, aumentou, foi divulgada segunda-feira, uma previsão para 3,1% de crescimento, nos últimos anos é o maior crescimento experimentado pelo país, se concretizar realmente, ainda falta esses 3 últimos meses, a previsão anterior era de 2,1%. E a inflação também foi abaixo do esperado, 0,26%. São notícias relativamente boas, principalmente porque a inflação dos alimentos foi negativa, foi a deflação. Mas esse endividamento aí preocupa, né? E essa inadimplência. Exato. Paulo, acontece uma coisa no Brasil, é um fenômeno que, sinceramente, eu não encontro paralelo em nenhum lugar do mundo. Aqui no Brasil se resolve o problema da falta de dinheiro dando crédito e não estabelecendo um crescimento sustentável para a pessoa. Então o que acontece? Aqui se inventou o parcelado no cartão de crédito, se inventou o cheque especial, se inventou uma série de coisas que a pessoa acaba incorporando esses valores aos seus rendimentos regulares, o que é uma mentira. E principalmente o cartão de crédito. Recentemente é que fizeram essas modificações que estabeleceram um limite de juros e para quem utilizar esse parcelamento limite, vai direto para uma câmara onde vai ser negociado aquele pagamento. O que acontece até hoje? A pessoa vai se endividando, colocando no rotativo até a hora que o cartão é cancelado, aí se utiliza o nome de outra pessoa e a questão financeira não se resolve. E aí a gente remete um assunto que a gente fala direto aqui na Opinião, Paulo. Educação financeira tinha que ser aprendida desde o maternal. A gente não tem essa educação financeira nas escolas. Ninguém aprende a gerir dinheiro. Ninguém tem porque as pessoas falam assim, uma hora eu resolvo. E não, a gente precisa pensar na nossa vida desde muito pequeno e saber o valor do dinheiro. Porque muita gente se endivida porque o crédito é fácil. E aí, sendo o crédito fácil, a pessoa vai se enterrando, e chega uma hora que ela não consegue. Tanto que o Desenrola, que veio esse ano, trouxe alívio para muita gente. Só que não veio acompanhado de nenhum curso, de nenhuma orientação, de absolutamente nada. Ou seja, você desenrolou, você pagou sua dívida, está liberado para contrair mais dívida. E não deveria ser assim. O Pavão tem razão. A gente está, enquanto sociedade, tentando atenuar esse problema do endividamento com medidas que são paliativas. A limitação dos juros do cartão de crédito e essa questão do desenrola, né, que teve a primeira fase, recuperou o nome, a solvência de muitos devedores. Na semana passada, né, começou a segunda fase do desenrola, mas a educação financeira é o que resolveria. Porque nós brasileiros, quando a gente tem um desejo de consumo, a gente não pensa no valor do bem, a gente pensa se a prestação cabe no nosso orçamento, né? Na nossa renda. Não, e o Pavão foi bem assertivo, exatamente isso, de essa cultura da economia acontecer realmente dentro da sala de aula, desde os mais novos. Algumas escolas, claro que particulares, até desenvolvem isso, mas dentro do ensino público isso é muito aquém. Nem os pais, nem as crianças têm essa informação. Então, claro, vão ter medidas, como está tendo agora o Desenrola, a Caixa Econômica sempre negocia, outros tantos negociam, mas como o brasileiro sempre coloca, né, meu salário é esse, com mais o crédito do cartão, agora eu tenho o dobro. Então, acho que esse momento caberia também a gente começar a pensar algumas ações para educar realmente o povo a como lidar melhor com o dinheiro e com esse consumo. O cheque especial é um prolongamento, muita gente faz com que o cheque especial seja um prolongamento do salário, mesmo porque a renda do brasileiro está muito baixa.
Mas eu aprendi, Pavão, que cartão de crédito, se você não pode pagar total na data do vencimento, melhor não ter. E cheque especial é melhor não ter do que ter, é melhor só para uma eventualidade. Cheque especial não é para usar. Sim, Paulo, mas aí você recebe... Os juros são... se vira uma bola de neve. Mas aí você vai no supermercado, te oferece um cartão. Você vai na farmácia, te oferece um cartão. Você vai no posto de gasolina, te oferece um cartão. Você matricula o filho na escola, te oferece um cartão. O cartão te oferece um cartão. É muita facilidade, sabendo que a pessoa precisa. Então é aquela tal história. Oferecer doce para criança... É óbvio que vão aceitar, então a gente precisa ensinar. E uma coisa que eu, pelo menos, nunca tive uma única aula de economia doméstica ou de qualquer tipo de economia no colégio. Então a gente fica perdido e quando você cresce sem a menor condição de pensar em economia, você vira um adulto gastador. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com Opinião Litoral, nesta quinta-feira o Alessandro Lopes, arquiteto, pela primeira vez é comentarista daqui do Opinião, e o Marcelo Pavão, veterano do Opinião, é comentarista aqui. A gente conversou no bloco anterior sobre a questão do endividamento das famílias brasileiras no nível recorde, a inadimplência também, que antigamente isso não era inadimplência, era calote que falava, né? A inadimplência, que é um termo mais suave, também em níveis recordes nesse mês de setembro que se encerrou. E um dos itens que leva o brasileiro a essa insolvência, a essa inadimplência, a esse endividamento, é a conta de energia elétrica. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, uma entidade internacional, em 34 países, Alessandro, o Brasil onde a parcela do salário para pagar a conta de energia elétrica é a mais alta. O que acontece é que, assim, começa que o salário do brasileiro é um salário até questionável, né? Esse nosso salário mínimo aí, se a gente considerar na grande massa. E realmente, o consumo de energia, a fatia que a energia consome desse salário é agressiva. Você vê que o Brasil, a gente tem aí tantas possibilidades de recursos, né, de outras fontes renováveis. Então, hoje, a energia elétrica, do jeito que a gente tem, ela é uma energia cara. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse lado que a gente está falando de carros elétricos, de outros consumos. Será que uma energia eólica daqui a um tempo, uma energia solar, não vai ser tão cara quanto? Hoje ela está atrativa, mas a hora que ela começa a ganhar proporção, e você vê que muitas pessoas não vou nem dizer de muita baixa renda, mas de uma classe média baixa, se existe isso, ela está partindo para essas alternativas, para poder reduzir realmente o consumo da energia elétrica tradicional e ter algum benefício, algum crédito dentro dessas energias alternativas, para realmente ver se sobra aí um fôlego dentro do salário aí durante o mês, né? Paulo, só complementando o que o Alessandro disse, o que complica de uma forma inacreditável é que pouca gente, talvez, você que está nos vendo, pega a sua conta de luz, vai ver lá a composição do valor. Tem imposto municipal, estadual, federal. Os rombos administrativos de todas as esferas estão ali na conta de luz. Então, não há prejuízo. Quando houve a privatização, ainda houve uma coisa mais esdrúxula ainda. Todo o prejuízo das operadoras energéticas, elas devolvem na conta de luz. O lucro é deles, mas o prejuízo é de todos. Essa é a nossa realidade. Então tem imposto de tudo que é lugar, ajuda de tudo, e quando não é suficiente isso, que ainda colocam mais lá, olha, tem mais uma contribuição obrigatória. E por que colocam na conta de luz? Porque não dá para deixar de pagar a conta de luz, senão você fica... Então, é quase que uma obrigação, eles colocam os rombos para a gente pagar, ninguém vê austeridade administrativa, seja de prefeito, governador ou presidente, continuam gastando e gastando muito, mas é o povo que paga. Está na hora da gente começar a se posicionar
para diminuir esse rombo, porque eles gastam e quem paga somos nós. A distribuição de energia elétrica foi privatizada praticamente completamente no Brasil, a tarifa é muito cara, a família brasileira gasta quase um quarto do que arrecada, em média, com o pagamento de energia elétrica. A ex-presidente Dilma Rousseff tentou baratear essa conta, deu uma mexida desastrada nesse setor, e isso que o Pavão falou, o rombo que ela provocou nas distribuidoras, a gente que vem pagando com essa conta alta de lá para cá. Pavão, a notícia que tomou conta dos comentários, das conversas nessa semana, o acontecimento, é a guerra no Oriente Médio entre o grupo armado Hamas, que algumas pessoas definem como terrorista, o ato que eles praticaram, sem nenhuma dúvida, é terrorista, e Israel. A gente olhando para a história, o Hamas, ele planejou esse golpe para 50 anos e um dia depois da guerra do Yom Kippur. E um artigo de um italiano, Antonio Ferrari, em 2021, ele mostra que o Hamas ele foi insuflado, ele foi municiado por Israel para solapar a liderança do então grande líder palestino e prêmio Nobel da Paz, Yasser Arafat. Paulo, é aquela coisa... E esse conflito é um conflito que tem uma longa história. Muito mais longa. A gente costuma brincar aqui nos bastidores que o Paulo tem 10 mil anos e é muito anterior. A história se confunde com essa rivalidade entre o povo judeu e o povo palestino. O grande problema, Paulo, é que... E isso é uma questão, uma inferência minha. Quando o Estado de Israel foi criado, falhou, a ONU, quem determinou a criação do Estado de Israel, falhou ao não criar um Estado palestino. Porque se criaram um Estado para colocar Israel, deveriam ter pensado no outro lado. Simplesmente ignoraram o povo que vivia lá, e isso não vai se resolver enquanto não houver uma terra para que palestino chame de sua. É fato isso. O que a gente não pode é colocar todos os palestinos e o povo árabe no mesmo balaio. Não é assim. Como nem todo judeu está favorável à guerra. O que aconteceu é que um grupo, uma milícia terrorista, o Hamas, ele é uma minoria, uma milícia que vive de causar problemas. E por que isso? Exatamente o que o Paulo falou. O próprio governo americano, tal qual depois veio fazer com a Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda ela não era nada. De repente o governo americano falou, vamos fazer uma milícia para derrotar o Estado Islâmico, para derrotar a Síria. E aí criou-se Osama Bin Laden e aí 11 de setembro a história. A mesma coisa com o Hamas. Foi criado uma célula para combater o Estado palestino, e essa célula, depois de armada e treinada, falou, agora somos nós que vamos mandar aqui. E aí estabeleceu-se esse caos. E exatamente 50 anos depois do Yom Kippur, de 73, o Hamas faz esse ataque brutal, absolutamente monstruoso, que merece e deve ser combatido com veemência por todo o planeta, independente da questão se o Estado palestino deve ou não alguma coisa, se o Israel está certo ou está errado. Não podemos admitir que crianças sejam decapitadas, idosos raptados, que as pessoas sejam trucidadas em bunkers que estavam de proteção. Não dá para a gente aceitar. Então é muito grave. Agora, mais do que isso, a gente não pode entrar, como já as redes sociais no Brasil, essa semana estão fervilhando. As pessoas se colocando de um lado ou de outro, defendendo como se fosse uma partida de futebol, um esporte. Não é. São pessoas que estão sendo mortas, são guerras. Então, ou a gente começa a pedir paz e que os senhores da guerra sentem e conversem e parem de matar jovens, porque o que a gente está vendo é jovem morrer, é criança morrer. A gente está simplesmente sendo plateia de algo tenebroso que não pode ser alimentado por absolutamente ninguém. Então eu espero e torço muito que
o que está acontecendo em Israel termine o mais rápido possível e que tomara que em algum momento os senhores e senhoras da guerra sentem e falem o seguinte: vamos estabelecer um Estado palestino, deixa ali, eles já estão ali na terra deles, talvez a gente comece a plantar uma paz. Tá difícil, mas se o mundo se unir, eu acho que é possível. Eu acredito que por trás de toda guerra sempre tem muito mais do que só o que divulgam na questão de religião, tem outros interesses que a gente realmente não tem acesso e não cabe a gente saber, mas você pode ver que toda guerra está ligada a conquistas como reservas. Recentemente em Israel foi descoberto, né, uma possibilidade de linha de gás. Então, será que nessa região não é uma região estrategicamente interessante para que isso vire um comércio? Isso em qualquer parte, né? Qualquer tipo de guerra está relacionada sempre a algo mais. Mas, de qualquer forma, acho que ninguém ganha com guerra. O Pavão colocou bem. Quem está morrendo é quem está na linha de frente. Quem está com a estratégia está sentadinho lá no seu escritório, na sua casa, simplesmente contemplando o que está acontecendo para esperar o resultado. Na verdade, quando existe uma guerra, que é o resultado da irracionalidade, né, é muito impressionante que com toda a evolução do conhecimento, a gente ainda resolva conflitos com bombas, com armas, e nesse caso em especial, com a morte de crianças, de mulheres, de idosos, de civis que não tem nada a ver com isso, né? É a atrocidade do lado do Hamas, que promoveu esse banho de sangue, assim, de gente inocente, sem nenhum sentido, pelo ataque que fizeram, e que o grupo fez. E Israel devolveu na mesma moeda, porque ao cortar a energia elétrica, ao cortar a alimentação, ao cortar o suprimento de água de 2.300.000 pessoas que vivem na faixa de Gaza, está promovendo o morticínio que também acontece quando os mísseis explodem em escolas, universidades e atingindo residências também, porque é o que está acontecendo. Então é barbaridade dos dois lados, é muito difícil apoiar tanto a barbaridade de um quanto de outro, e é muito difícil apoiar a irracionalidade da tentativa de dirimir um conflito dessa maneira, pela violência. O objetivo do Hamas é absurdo, é extinguir o Estado de Israel. E Israel devolve dizendo que quer eliminar os palestinos da faixa de Gaza, eliminar completamente o Hamas, que é imbricado, entranhado na faixa de Gaza. Então, é a irracionalidade absoluta dos dois lados. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, agora é o último bloco, o Marcelo Pavão, advogado, jornalista, o Alessandro Lopes, professor universitário, arquiteto, estão analisando as notícias com você. Pavão, o empresário, alguns definem como empresário, outros definem como herdeiro, Tiago Brenan, que se notabilizou pelas cenas de truculência, ele ficou conhecido principalmente depois de uma agressão no ano passado a uma modelo numa academia de São Paulo. Apareceram vários outros casos de violência contra ele, inclusive de violência psicológica, de sequestro e cárcere privado, e ele foi condenado ontem a 10 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma cidadã dos Estados Unidos em Porto Feliz. Foi a Justiça de Porto Feliz, em primeira instância, que condenou o Tiago Brenan, que está preso, né? Sim. Ele tem outros 7 processos, né? São 8 processos, e ele acaba de receber ontem a primeira condenação. Paulo, esse caso é uma jornalista, né, americana, ele é emblemático, porque diversos os casos, e para a gente explicar exatamente qual é a situação. Diversos casos foram namoradas dele, mulheres que mantinham um relacionamento e esse relacionamento se revelou abusivo. Neste caso específico, a coisa é inimaginável. Em uma loja de departamentos, essa jornalista estava
não é vestiário, fugiu a palavra? Provador. No provador, ela estava no provador, e esse cidadão, né, esse Thiago Brenan, ele entra no provador e assedia a jornalista dentro do provador. Ela tomou todas as providências, é que quando começaram os casos a serem divulgados pela imprensa, a jornalista, aí sim, ela registrou tudo e foi atrás e buscar. Porque ele é altamente perigoso, esse Thiago Brenan. Ele é altamente nocivo à sociedade, porque até aquela moça ser atacada na academia, e pior, esse Thiago Brenan tem incentivado o filho menor de idade a agredi-la também, e isso é outro processo que ele sofre, é inimaginável. E aí a gente tem a real noção do que é este país. É o país do você sabe com quem está falando? Você sabe o que eu tenho no banco? Você sabe o poder que eu tenho? Porque é assim que ele intimida as pessoas. Ele só está na cadeia, e hoje a coisa tomou essa coisa, porque ele fugiu. Ele foi lá para os países árabes, estava lá no hotel 6 estrelas, não era nem 5, 6. O dinheiro continua entrando para ele. E aí ele foi preso lá pelas autoridades árabes e deportado para o Brasil. Porque senão ele ficaria eternamente lá. Essa é a real noção do que a gente tem aqui no Brasil, do que é. Você sabe com quem você está falando? Então, enquanto a gente tiver as pessoas sendo oprimidas, acuadas, esse tipo de pessoa vai continuar existindo. A gente precisa procurar as autoridades, acreditar sim que as autoridades vão ter alguma resposta para a gente, porque essa condenação, ela traz alívio para muitas mulheres e é um precedente importantíssimo para toda mulher que se sente violentada, que é assediada, que é acuada, muitas vezes pelo familiar, por marido, por pessoa que está dormindo do seu lado. Aquela história, dormindo com o inimigo, tá cheio aqui no Brasil. Só que aí é aquela tua história, a mulher vai denunciar o marido, vai fazer o quê? Vai pro meio da rua no dia seguinte? É isso que a gente precisa começar a ver. E a indenização pecuniária que essas mulheres precisam receber desses opressores, ela deve estar, a legislação deveria prever uma grande quantia, porque no Brasil tem um fator que nunca deixa de doer, seja qual for, quando bate no bolso a pessoa sente, seja rico ou pobre, custou para essa pessoa, quanto mais tirar dela, mais vai ser pedagógico, vai ser doutrinário. Então a gente precisa começar agora a cobrar os nossos legisladores que aumentem a pena, que atualizem o Código Penal, que tragam para o Código Penal esse tipo de crime, que em 1940 não existia. A gente precisa começar a parar de achar que o Brasil é o país da impunidade. Não é, não deve ser, e a gente tem que lutar para nunca ser, não continuar sendo o país da impunidade. O empresário Thiago Brenan, ou herdeiro Thiago Brenan, foi condenado também a pagar uma indenização, mas não como o Pavão falou, uma que realmente doesse no bolso para ele. A indenização para a vítima é de R$50 mil nessa sentença de primeira instância. Dentro da proporção de fortuna que ele tem, ela se torna até pífia, né? Não é nem a diária do hotel que ele estava. Exatamente. Então, o Pavão foi muito bem assertivo nessa colocação. Você vê que até hoje as pessoas têm medo de não pagar pensão alimentícia, porque sabe que vai para a cadeia. Então, assim, ter penas mais duras e realmente com multas mais de igualdade, né? Mas uma proporção mais racional, pode realmente dar uma mexida e coibir cada vez mais situações como essas, né? Infelizmente, hoje as mulheres aqui no Brasil, elas vivem essas duas realidades. Uma de denunciar e de realmente, vai ter uma medida preventiva, vai ter um afastamento. Mas será? E o denunciar? Como é que eu faço com meus filhos? Como é que eu faço? Então você escuta muitos relatos de mulheres que às vezes falam assim, não vou denunciar porque vou ter esse outro problema. Meu filho vai ver meu pai preso, ou o pai dele preso, ou... Eu acho que cabe a gente repensar realmente, cobrar dos governantes uma outra postura, uma revisão realmente em algumas leis, que não existisse o crime antigamente, mas que agora está mais fácil, o acesso à informação é mais ágil, então realmente agora cabe atualizar essa lei
tanto na questão de proteção, tanto na questão de realmente ter um ardor maior para quem comete o crime. A questão do abuso sexual, do estupro, da violência, como dos casos que envolvem esse Thiago Brenan, herdeiro ou empresário, a gente sente que a sociedade reprime mais esse tipo de comportamento, aceita muito menos, dá muito mais apoio para a mulher ou para outra pessoa, para o homem que foi agredido sexualmente. Mas ainda existe todo esse componente emocional, toda essa vergonha da denúncia. E o que a gente percebe é que quando uma mulher tem a coragem de denunciar, aí vem uma série... Ela consegue arrastar. Há um empoderamento. Porque... Aconteceu aqui no Brasil com o Roger Abdelmaci, sim, o médico, João de Deus, a mesma com o João coisa. de Deus. Aconteceu nos Estados Unidos com o produtor... O Weinstein. O próprio Trump é outro. Porque é o seguinte, Paulo, e eu tive conhecimento, enquanto advogado, de clientes minhas, eu não faço essa área, mas vieram falar, de mulheres que chegam na delegacia da mulher e a delegada ou escrivã vira e fala assim, o que você fez para apanhar do teu marido? Então, e esse acolhimento... Desencoraja a denúncia. Na hora, a mulher tem vontade de sair correndo. Então, na hora que você tem várias pessoas denunciando contra o determinado causador, elas se sentem mais acolhidas, porque não estão fazendo a coisa sozinha. Isso é uma situação que nossos governantes, em todas as esferas, não pararam ainda para ver. É a tal da medida protetiva, Paulo. Hoje o juiz decreta a medida protetiva e fala assim, olha, seu ex-marido não pode se aproximar de menos de 300 metros. O que acontece se ele furar os 300 metros? Nada. O que ele acontece se matar? Ele volta para a cadeia. Agora, é aquela sugestão, humilde sugestão que eu brinco, mas falo sério. Por que não inverter a medida protetiva e colocar uma tornozeleira eletrônica no agressor, mas a tornozeleira, se você chegar a 300 metros da sua ex-esposa, ela tem um dispositivo que vai disparar um alarme. Aí eu acho que você começa a coibir o agressor. Você começa a deixá-lo constrangido, da mesma forma que hoje são as mulheres que vivem constrangidas. E eu jamais vou esquecer o caso daquela balconista da padaria da rua Minas Gerais, que tinha uma medida protetiva, todo dia vinha com o pai trabalhar. Num determinado dia, ela não foi acompanhada do pai e foi morta a facadas pelo ex-companheiro. Então, onde a medida protetiva atinge? Em lugar nenhum. É uma ficção que o juiz dorme melhor porque ele dá. Então, vamos começar a pensar o que fazer realmente para proteger a mulher de ser simplesmente morta porque ela não quer mais andar com um determinado homem. Essa que é a realidade. O caso da rua Minas Gerais, que o Pavão citou, aconteceu na cidade de Santos. A rua Minas Gerais fica no bairro do Boqueirão, em Santos. Pavão, o julgamento por abuso de poder político do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-candidato a vice na eleição do ano passado, vice-presidente da República Braga Neto, foi suspenso nessa semana. Mas o que se dava como certa de uma condenação do Bolsonaro, se arriscava inclusive uma unanimidade dos 7 votos, virou surpresa a partir do parecer do Ministério Público Eleitoral que pediu a absolvição, baseado em provas inconsistentes. É uma possibilidade, Paulo, é uma minúcia do processo. O que você acha? Ficou para o dia 17, né, terça-feira? Então, vai ter que se analisar, Paulo, porque, por exemplo, se você fizesse um questionamento para mim, se eu achava que o processo do ex-presidente, hoje presidente Lula, seria anulado pelo STF, eu daria risada e rolaria no chão rindo. Foi anulado. Por quê? Porque colocaram um cabelo no ovo lá atrás e ninguém teve a capacidade de ver a nulidade. Eu não tenho contato com o processo, desse processo, não li, não sei, mas se há uma inconsistência de prova ou se há uma situação, porque, se não me engano, a imprensa noticiou que a inconsistência é a inclusão da minuta golpista, que não estava na época. Então, se foi colocado essa situação, é o que se chama em política, colocar um jabuti em cima da árvore, né? Ou é uma jabuticaba, que só existe no Brasil.
Porque no processo, tanto eleitoral como criminal, o que se busca é uma nulidade para você não ter. Então, se há uma inconsistência e o Ministério Público Eleitoral se colocou, há necessidade de se analisar caso específico. Porque, senão, a gente fica absolutamente absorto. É o mesmo caso, Paulo, que foi suspenso o julgamento do atentado contra a atual deputada Solange Freitas. Por que que foi suspenso? Porque simplesmente a defesa estava trazendo um documento e lendo um documento sem ter encartado aos autos. Isso não pode. Só que aí a gente volta àquela história do Código Penal de 1940. Então, assim, é plantada uma nulidade. Imagina, o defensor do réu chega e traz lê um documento que não está nos autos. É óbvio que todo mundo vai suspender o julgamento, porque senão isso é nulo. Então, para evitar lá na frente, tem que ser anulado e aí posterga o resultado. A mesma coisa do Bolsonaro. A gente precisa analisar se não foi feito algum tropeço, como a Lava Jato fez e o processo foi anulado. São as nuances do processo que a gente precisa ficar muito atento e não pode deixar passar. Agora, só agora que o Ministério Público se posicionou, é muito estranho. Agora, Alessandro, que houve abuso de poder político é incontestável, né? Porque houve o uso do Palácio do Planalto, houve o uso do Planalto da Alvorada para lives de cunho eleitoral e para reuniões de cunho eleitoral. É complicado falar do nosso governo brasileiro, independente de Bolsonaro, Lulas e qualquer outro. Sempre tem, né? Sempre tem uma vírgula, sempre tem uma falha no processo. Quer dizer, você tem os melhores juízes, né? Que a gente acredita que está lá dentro de um julgamento, né? Do Supremo. Ou seja, são pessoas que têm falha, né? É meio que contraditório isso. Dá para considerar que teve abuso? Podemos sim ler que teve abuso, como você mesmo colocou, Paulo. Usou o espaço para autopromoção, para debates de interesse e cunho próprio lá do governante, mas acho que o nó é um pouquinho mais embaixo. Eu acho que essa análise mais criteriosa dos processos internos deles deveria acontecer de uma forma mais assertiva e não com tanta falha como vem aparecendo. Troca a gestão e aparece lá 10, 20, 30 erros de uma interpretação de processo. Em relação à pandemia, que já acabou, né, mas o vírus continua ativo, a gente parece que virou essa página, né? A maioria das pessoas, quando vê alguém com máscara na rua, fala, por que será que essa pessoa está usando máscara ainda, né? A Covid já passou, a gente descuidou. Mas continua havendo contaminação por Covid. Não são contaminações tão fortes, o efeito não é tão letal do vírus como foi em 2020, principalmente, no início da pandemia no Brasil, uma pandemia que matou quase 700 mil pessoas no Brasil. Mas em Itanhaém houve a suspensão de aulas numa escola nessa semana por conta de transmissão do Covid. 9 casos confirmados, 3 casos suspeitos. E aí aquela coisa, a gente só tem que apelar para a campanha pública e para a vacina. E a gente está falando de crianças, de adolescentes, nós estamos falando de trabalhadores das escolas. A gente precisa incentivar a vacina, a gente precisa ficar em cima. Não há uma... Sabe, a gente perdeu a nossa tradição de querer a vacina, a gente precisa retomar isso, porque vacina é vida, vacina é garantia, muitas vezes, de vida e de saúde. Então a gente precisa acompanhar, tomar a vacina, tomar os reforços, ir ao posto de saúde. A maioria das vacinas são grátis. Para a gente ver, nesse caso, a escola teve suas aulas interrompidas, vários funcionários e alunos doentes. Por quê? Talvez porque não tenham tomado a vacina. A gente precisa atenuar os problemas, a gente precisa evitar que a gente tenha complicações. E nunca esquecer, tem gente que teve Covid, até hoje tem complicação. Não é brincadeira, gente. Matou 700 mil pessoas só no Brasil. A Covid, ela tá aí, né? Eu acho que o período da pandemia serviu para as pessoas, ou pelo menos as que têm um pouco mais de consciência, usarem máscaras quando elas não estão bem.
pode ser uma gripe, pode até na dúvida. Hoje você transita em metrô e alguns transportes e elas estão de máscaras quando elas não estão bem. Mas o vírus está aí. A escola, ela acabou, né, virando notícia, mas você vai em outras escolas, você vê professores afastados, tanto por gripe quanto por Covid. A gente está num período de... uma época, né, que o clima favorece a isso também. Ora você está com calor muito alto, ora você está com frio muito alto. Enfim, está todo mundo com baixa imunidade, todo mundo suscetível a pegar qualquer tipo de vírus, principalmente Covid, que é o novo que a gente adquiriu aí desde 2020. Agora, a Covid de novo ninguém merece, né? Vamos tomar cuidado, vamos usar a máscara quando sentir algum sintoma estranho para evitar a contaminação das outras pessoas. A máscara, quando você usa, você protege principalmente os outros. Vamos continuar usando o álcool gel, né? Usando a higienização, porque depois da Covid veio a guerra da Ucrânia, a violência continuou. Na semana passada, aqueles 4 médicos chacinados no Rio de Janeiro. Veio a guerra. Três. Um deles sobreviveu, graças a Deus, um sobreviveu. Mas os 4 sofreram um atentado, ao que tudo indica, por engano, né? E depois veio também a guerra entre Israel. Está todo mundo, desde a pandemia, à beira de um ataque de nervos. Então vamos se cuidar para evitar o recrudescimento da epidemia, do surto, da contaminação por Covid de novo. Marcelo Pavão, obrigado pela participação como comentarista. Alessandro Lopes, obrigado. Também bem-vindo, foi a primeira vez que participou. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo feriado para você que você merece.